Oi, gente, vamos dar início então ao último assunto dentro da fisiologia humana, e aqui é o sistema reprodutor. O sistema reprodutor vai ser dado em duas aulas, sendo essa primeira aula, que inclui o sistema reprodutor masculino, e o sistema reprodutor feminino vai ser iniciado nessa aula e finalizado na próxima aula. Os métodos contraceptivos também vão ser dados na próxima aula, certo? Iniciando pelo sistema genital masculino, vamos conhecer as estruturas e as funções das estruturas do sistema genital masculino. As estruturas que compõem são testículo, epidídimo, canal deferente, uretra, pênis e os corpos cavernosos. Dentro do testículo existem os túbulos seminíferos, que a gente vai estudar a função no próximo slide. Algumas glândulas são acessórias ao sistema genital masculino, que é a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral, que são glândulas que não têm contato direto com os espermatozoides, mas produzem secreções que entram no sistema genital. A bexiga e o ureter são duas estruturas do sistema urinário que estão em contato com o sistema genital. A bexiga é a produtora de urina e o ureter, quer dizer, a bexiga é quem armazena a urina e o ureter é responsável por conduzir a urina da bexiga até a uretra, sendo que a uretra também é responsável pelo processo de ejaculação, ou seja, de liberação do espermatozoide, certo? Então, existe essa estrutura que pertence aos dois sistemas, tanto o sistema excretor como o sistema genital. Agora vamos falar da função das estruturas. Os testículos são responsáveis pela produção dos espermatozoides e também pela testosterona, que é o hormônio sexual masculino responsável pelo desenvolvimento dos caracteres secundários masculinos, como engrossamento da voz, aumento da massa muscular, aumento da massa testicular e aumento da produção de espermatozoides. Os túbulos seminíferos são as estruturas dentro dos testículos responsáveis pela produção de espermatozoides. Já o epidídimo é o local de armazenamento e maturação dos espermatozoides. Então, o epidídimo não é responsável pela produção do espermatozoide, mas sim pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides. Sendo que esse processo de maturação é o processo de formação do flagelo do espermatozoide. Então, o espermatozoide no testículo não tem, ele é cesso, ele não tem como se locomover por conta própria. Quando ele adquire o flagelo no epidídimo, ele tem a função de movimentação própria. O ducto deferente é apenas um canal de condução do espermatozoide que vai do epidídimo até a uretra. A uretra também é um canal de condução, só que ele não é um canal de condução apenas do espermatozoide. Ele recebe conteúdo, então, do ducto deferente, que são os espermatozoides, mas também conteúdo da bexiga, que é a urina, e das glândulas secessórias, que a gente vai ver em seguida. Então, como eu falei no slide passado, glândulas acessórias não têm relação com os espermatozoides. Então, eles não participam diretamente do sistema genital masculino, mas eles produzem secreção que entra em contato com o espermatozoide. Quando o homem ejacula o sêmen, ou também chamado de esperma, que é a junção dos espermatozoides com a secreção das glândulas acessórias. Então, é muito importante a gente saber que, durante a ejaculação, o sêmen não tem só o espermatozoide, ele também tem a secreção das glândulas acessórias. Então, agora vamos estudar essas glândulas acessórias. A primeira delas é a vesícula seminal, que produz um líquido responsável pela nutrição dos espermatozoides. A próstata, a segunda glândula acessória, é responsável pela alcalinização do pH, tanto da uretra como do canal vaginal. O canal vaginal, a gente precisa saber que ele é um canal muito ácido. Se não houvesse o líquido prostático, o espermatozoide, assim que entrasse no canal vaginal durante uma relação sexual, ia morrer. E ele não conseguiria fecundar o óvulo. E aí a gente não teria formação de bebês, não teria reprodução
no ser humano. Então, a alcalinização do pH é muito importante do pH vaginal é muito importante para garantir a sobrevivência do espermatozoide dentro do canal vaginal. A última glândula acessória é a glândula bulbouretral, que é responsável pela produção do líquido pré-ejaculatório. Então, antes da ejaculação, o homem libera um líquido que é produzido pela glândula bulbouretral, tem a função de neutralizar também o pH da uretra e tem a função de lubrificação, tanto da uretra como do canal vaginal, para que o processo de ejaculação seja facilitado, ou seja, que o espermatozoide seja ejetado para o canal vaginal mais facilmente e também que dentro do canal vaginal o espermatozoide consiga se locomover mais facilmente até encontrar o óvulo. Então, mensagem principal desse slide é que o espermatozoide sai do testículo, vai para o epidídimo, depois vai para o ducto deferente, depois a uretra, e a uretra, então, é responsável pela eliminação do espermatozoide. Mas, durante a ejaculação, não tem só o espermatozoide, existe também a secreção das glândulas acessórias, que são a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral, certo? Estudando agora especificamente a estrutura do pênis e dos testículos, o pênis é recoberto na sua extremidade por uma glande, que é Estudando agora especificamente a estrutura do pênis e dos testículos, o pênis ele é recoberto em sua extremidade pela glande, que é uma camada de pele que recobre a saída da uretra. Outra camada de pele que recobre todo o pênis é o prepúcio. No interior do pênis, o pênis ele é atravessado pela uretra, que como a gente viu no slide anterior, é uma estrutura tanto do sistema genital como do sistema urinário. E a uretra, ela é recoberta pelo corpo esponjoso e acima dela existem os corpos cavernosos. Estes corpos cavernosos e o corpo esponjoso são estruturas importantes, são estruturas muito vascularizadas e são importantes para o processo de ereção peniana. E como ocorre o processo de ereção peniana? As veias e as artérias dorsais, durante a ereção, são dilatados, ou seja, o diâmetro dessas estruturas, das artérias e das veias dorsais, aumentam, o que garante que mais sangue chegue aos corpos cavernosos e ao corpo esponjoso. O corpo cavernoso e o corpo esponjoso lotado de sangue é que faz o testículo ficar ereto. Então, os nervos dorsais são responsáveis por vasodilatar as artérias e as veias dorsais, e as veias e as artérias dorsais dilatadas garantem maior aporte sanguíneo para os corpos cavernosos e para o corpo esponjoso, garantindo a ereção peniana. Certo? Agora, falando especificamente dos testículos, como a gente viu nos slides passados, uma das funções dos testículos é a produção dos espermatozoides, que é a célula reprodutora masculina. E como ocorre a produção desses espermatozoides? A produção do espermatozoide é um processo chamado de espermatogênese. E agora a gente vai entender através dessa figura como ocorre a espermatogênese. Durante a fase embrionária, o testículo do feto masculino só possui células germinativas, que é essa primeira célula nesse esqueminha. Depois que o feto nasce, até o homem atingir a puberdade, só existe dentro do testículo as células germinativas. Quando o homem atinge a puberdade, ocorre inúmeros processos de mitose, milhares de processos de mitose, que vão dar origem às espermatogônias, de dois tipos, tipo A e tipo B. A gente não precisa saber essa diferença, só porque está citado na imagem que eu falei.
as espermatogônias do tipo B que vão originar os espermatozoides. As espermatogônias do tipo B, durante a puberdade, vão ter crescimento e o desenvolvimento celular até originar o espermatócito primário. Então, a diferença entre espermatogônio e espermatócito primário é mais a maturação da célula e o tamanho da célula, sendo que não tem processo de mitose ocorrendo da espermatogônia ao espermatócito primário. Depois, o espermatócito primário vai receber estímulos que vai influenciá-lo a iniciar o processo de meiose, sendo a meiose 1 o primeiro processo. Então, o espermatócito primário vai sofrer a meiose 1 e originar duas células, que são os espermatócitos secundários, agora com metade do número de cromossomos, porque na meiose, a meiose 1 é um processo que diminui a quantidade de cromossomos das células. Então, agora os espermatócitos secundários são células haploides, porque possuem metade do número de cromossomos. Depois da meiose 1, ocorre a meiose 2, passando a ser chamado de espermátides. O espermatócito secundário passa a ser chamado, então, de espermátide. A espermátide nada mais é que o espermatozoide imaturo. E até ele chegar à fase de espermatozoide, ocorre o processo chamado de espermiogênese, que nada mais é que a maturação do espermátide para virar a espermatozoide. Nesse processo de espermiogênese, ocorrem 4 mudanças principais, que é a formação do acrossomo, que a gente já viu nas aulas de citologia. Depois, o núcleo condensa e alonga-se. Depois, algumas partes do citoplasma são perdidas, então estruturas que não são mais úteis para os espermatozoides são eliminadas, o que diminui o peso do espermatozoide e facilita o processo de locomoção do espermatozoide. E aí, essa espermátide, então, é liberada do testículo e vai lá para o epidídimo. No epidídimo, a finalização do processo da espermatogênese, porque a espermátide passa a ter flagelo. E aí, quando ocorre o processo de formação do flagelo, a espermátide passa a ser chamada de espermatozoide, certo? Então, agora recapitulando algumas coisas principais, a gente precisa saber que o feto masculino nasce com células germinativas e só na puberdade a espermatogênese realmente se inicia. Outra coisa importante é que a espermátide nada mais é que o espermatozoide imaturo e o processo de maturação da espermátide se inicia dentro do testículo e vai se finalizar lá no epidídimo com o ganho do flagelo. E esse processo de maturação é chamado de espermiogênese, certo? Até o processo de espermátide, como a gente viu, o local que ocorre todo esse processo é lá no túbulo seminífero. São estruturas dentro do testículo responsáveis pela produção dos espermatozoides. Outras importantes estruturas do testículo ainda são as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli são localizadas na parede do testículo. Elas são responsáveis pela nutrição e sustentação das espermatogônias. Então, as células de Leydig são responsáveis por estimular e permitir que a espermatogênese ocorra de forma correta. As células de Leydig são localizadas no interstício do testículo e elas são responsáveis pela síntese de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Existe a bolsa escrotal, que é uma camada de tecido que envolve o testículo. Essa bolsa escrotal envolve o testículo e o epidídimo. Essa bolsa escrotal, ela é muito importante para permitir que o testículo tenha uma temperatura ideal, por volta de 37 graus, que garante que o processo de espermatogênese ocorra, certo? Agora a gente vai entender quais hormônios são importantes no sistema reprodutor masculino. A gente não sabe ainda com certeza, quais são os estímulos que desencadeiam essa cascata. Mas a gente sabe que
que apenas durante a puberdade essa cascata entra em completa ativação, em completo funcionamento. E como ocorre essa cascata? Primeiro, lá no hipotálamo produz um hormônio chamado de GNRH. O GNRH é responsável pela estimulação da hipófise anterior. A hipófise anterior, como a gente viu lá no sistema endócrino, produz dois tipos de hormônios, o LH e o FSH. O LH é responsável pelo estímulo das células de Leydig e o FSH é responsável pelos estímulos das células de Sertoli. As células de Leydig, como a gente viu no slide passado, então passam a produzir testosterona depois que é estimulada pelo LH. E as células de Sertoli, depois de estimulada, passam a nutrir e a sustentar as espermatogônias para que o processo de espermatogênese ocorra corretamente. Além da espermatogênese, outra importante função da célula de Sertoli é a produção de inibina. A testosterona, que eu não falei, desculpa, quer dizer, que eu já falei, mas reforçando, é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos secundários. A testosterona junto com a inibina são dois hormônios que vão propiciar o feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Ou seja, são dois hormônios que, quando em grandes quantidades no organismo, fazem feedback negativo na hipófise anterior e no hipotálamo. Ou seja, diminuem a produção de GNRH e de LH-FSH, respectivamente na hipotálamo e na hipófise. Esse feedback negativo é muito importante porque tudo em grande quantidade no ser humano faz mal. Então, se não houver esse feedback negativo, as células de Leydig e as células de Sertoli vão estar constantemente produzindo testosterona, produzindo espermatozoide, e se houver um estímulo constante, uma hora esse sistema vai entrar em falência. Se o sistema entra em falência, o corpo masculino para de produzir testosterona e para de produzir espermatozoide. E isso, logicamente, não é bom. Então, esse sistema de feedback negativo é importante para manter o equilíbrio do sistema reprodutor masculino. Agora a gente vai falar do sistema genital feminino. Assim como no sistema genital masculino, a gente vai entender os aspectos anatômicos e as funções das estruturas do sistema genital feminino. Aqui são menos estruturas para a gente entender, mas mesmo assim é muito importante. Os ovários são os órgãos responsáveis pela produção de ovócitos, que é a célula reprodutora feminina, e pela produção também de hormônios femininos, que é a progesterona e o estrógeno. A tuba uterina é um tubo que liga o ovário ao útero. Então, ela é responsável pela condução do ovócito do ovário para o útero, sendo que o processo de fecundação ocorre dentro da tuba uterina. Não é no ovário e nem no útero. O espermatozoide precisa alcançar o óvulo na tuba uterina, certo? A tuba uterina, ela consegue fazer essa condução do ovócito por células ciliadas que estão na sua parede. Então, os cílios, a movimentação dos cílios é quem faz o ovócito se deslocar do ovário até o útero, certo? É importante a gente entender a diferença do ovócito para o espermatozoide, que o óvulo na mulher não possui o flagelo como o espermatozoide possui. Então, por isso, ele tem que ter auxílio de alguma outra coisa para ter essa movimentação do ovário até o útero. E quem é responsável por essa função são justamente as células ciliadas da tuba uterina. Por fim, a gente tem o útero. O útero é o local onde o óvulo vai se instalar para o bebê, para o feto se desenvolver. O útero é formado por 3 camadas. O útero é formado por 3 camadas, sendo as 2 citadas aqui as mais importantes.
O endométrio é a camada interna, o miométrio é a camada intermediária e a serosa é a membrana que recobre o útero. A serosa eu não coloquei aqui porque ela é menos importante, mas a gente precisa saber muito que o útero possui 3 camadas e as duas mais importantes são o endométrio e o miométrio. O endométrio é a camada interna do útero e é a camada que vai descamar durante a menstruação feminina. Então, o sangue que sai da menstruação é justamente o endométrio descamado. O miométrio é a camada intermediária do útero e é a camada que contém o músculo liso. Então, quando existe a contração durante o parto ou as dores da cólica, o músculo que contrai, causando a dor ou a contração para a expulsão do feto, é justamente o miométrio, certo? Então, a ocitocina que a gente viu lá no sistema endócrino age no miométrio. O colo do útero é uma parte do útero que vai estar em contato com o canal vaginal. O colo do útero é a abertura também para a entrada do espermatozoide no útero para que ocorra a fecundação lá na tuba uterina, certo? A vagina existe uma parte interna e a parte externa. A parte interna é ainda do sistema genital e a parte externa é a vagina externa. A interna vai desde o colo do útero até a abertura da vagina para o meio externo. A vagina externa é a genitália externa e tem os lábios maiores, os lábios menores, a uretra, que é a abertura que é o canal responsável pela eliminação da urina, e o clitóris, que é a parte da genitália externa que é responsável pela sensibilidade. Então, o prazer durante a relação sexual da mulher, quem sente a estrutura responsável por essa sensação é justamente o clitóris. Além dessas estruturas na genitália externa, tem as glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela produção de um líquido lubrificante para facilitar a penetração do pênis durante a relação sexual. E toda a vagina, tanto a parte interna quanto a genitália externa, é revestido por uma musculatura lisa que auxilia na alteração de tamanho do canal vaginal, para que seja facilitada também a penetração do pênis durante a relação sexual, certo? Assim como a gente viu lá no sistema genital masculino, que a espermatogênese é responsável pela produção das células reprodutoras masculinas, aqui no sistema genital feminino a gente vai entender o processo de ovulogênese, que é a formação dos óvulos, que são as células reprodutoras femininas. A gente vai entender aqui também que existem algumas diferenças entre a espermatogênese e a ovulogênese que são importantes de a gente saber. Então, lá no início da fase fetal, ainda quando a gente está em desenvolvimento embrionário, as células germinativas vão virar ovogônias. E as ovogônias vão sofrer vários processos de mitose. Então, quando a mulher nasce, o feto feminino nasce, dentro dos ovários existem milhares de ovogônias no ovário. Após o nascimento, por volta do 3º mês de vida, as ovogônias elas param de se dividir, crescem, duplicam seus cromossomos e entram na fase de prófase 1 da meiose, quando elas passam a ser chamadas de ovócitos primários ou ovócitos primários, perdão. Então, aqui a gente já tem uma diferença contra a espermatogênese. Na espermatogênese, o feto masculino nascia com as células germinativas e as espermatogônias só eram produzidas na puberdade. Aqui na mulher, o feto feminino já nasce com ovogônias dentro dos ovários, perdão. Então, e aí, essas ovogônias também sofrem processos de mitose, elas crescem, duplicam seus cromossomos e elas param na fase de prófase 1 da meiose. Então, decore. Até a puberdade feminina, dentro dos ovários, vão existir ovócitos primários parados em prófase 1 da meiose.
Quando a mulher atinge a puberdade, a meiose vai se continuar. Então, apenas na puberdade, o ovócito primário vai virar ovócito secundário. E aí o ovócito secundário passa a ter a metade do número de cromossomos. Na fase de meiose 1, são produzidos a cada ovócito primário são produzidas 2 células, um ovócito secundário e um primeiro corpúsculo polar. A célula que vai virar o óvulo é apenas o ovócito secundário, que vai sofrer o processo de meiose 2, que só vai se completar após a fecundação. Então, a cada ciclo menstrual da mulher, o que sai do ovário é o ovócito secundário e não o óvulo, porque o óvulo só vai ser originado se ocorrer o processo de fecundação. Por isso, lá nos slides de estrutura anatômica, eu sempre colocava que o ovócito, o ovário é responsável pela produção do ovócito, porque o tipo celular, a fase celular que sai do ovário não é o óvulo, e sim o ovócito. Então, depois que ocorre a fecundação, é que a meiose 2 vai se completar. O corpúsculo polar, ele não vira óvulo. Eles são células responsáveis pela nutrição do óvulo. É um pouco confuso, mas esse processo é importante. Então, recapitulando. A mulher vai nascer com várias ovogônias e as ovogônias vão ter crescimento sem divisão celular e vão virar ovócitos primários. Os ovócitos primários vão parar na prófase 1 da meiose até a mulher atingir a puberdade. Depois da puberdade, o ovócito 1 vai continuar o processo de meiose 1, originando um ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. Essas 2 células só vão sofrer a meiose 2 se ocorrer a fecundação do ovócito 2 por um espermatozoide, sendo que o ovócito 2 vai originar 2 células e o primeiro corpúsculo polar também vai originar 2 células, todas haploides, porque contém metade do número de cromossomos. O óvulo é a única célula fecundada e as outras 3 células, que são os corpúsculos polares, são células responsáveis por nutrir o óvulo. E o óvulo é que vai originar o feto, certo? Então, essa era a aula de hoje. Se ficou algum processo confuso, alguma estrutura confusa, função confusa, vocês podem vir falar comigo, mas que eu estou sempre disponível. E a aula que vem a gente vai continuar o sistema genital feminino, estudando o ciclo menstrual, os hormônios importantes do sistema genital feminino e também os métodos contraceptivos, certo? Então, beijos e até a próxima aula.